Então, mais uma vez, saudamos os nossos irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, os 137 companheiros e companheiras inscritos no nosso canal do YouTube, e também saudamos os frequentadores e trabalhadores de todas as casas espíritas abrangidas pelo 32º Conselho Estadual, 32º Conselho Espírita de Unificação, região administrativa a qual a nossa casa faz parte. Nossa casa está localizada no bairro de Benfica. E hoje nós temos mais um capítulo do livro Calma, livro esse psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A editora é Grupo Espírita Emmanuel. Bem, e hoje nós temos o capítulo Paz em Nós. Mais uma belíssima mensagem de Emmanuel. Então, o capítulo começa assim. Nós vamos ler a página e em seguida faremos alguns comentários. Paz em nós. A paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência do dever cumprido. E é preciso ainda que o dever cumprido, e é preciso anotar que o dever cumprido é fruto da compreensão. Compreender significa, na essência, desculpar as pessoas que nos cercam, nas oposições que nos façam, e esquecer as ocorrências que nos mostrem adversas, a fim de que nos mantenhamos fiéis à tarefa que se nos indica. Não te conturbem a censura ou a crítica dos outros no desempenho das obrigações que a vida te assinala. Porquanto, se aceitas os próprios compromissos no bem geral, esses compromissos dizem respeito a ti mesmo e não aos que te observam, nem sempre com lógica e segurança. Em qualquer atividade edificante, convém lembrar que ideias e palavras, ações e atitudes dos outros pertencem a eles e não a nós. No critério da reciprocidade, é justo recordar que não nos é lícito violentar essa ou aquela pessoa com opiniões e medidas tendentes a sufocar-lhes a personalidade. As discussões auxiliam em muitos casos de assuntos obscuros ou de companheiros desinformados, mas servir aos semelhantes, dando-lhes o melhor de nós, é o argumento decisivo para clarear os agentes de solução a qualquer problema. Para colaborar no interesse do bem de todos, é imperioso olvidar-nos naquilo que as induções ao egoísmo nos impulsionem a titubear ante as obrigações que a vida nos traz. Ainda que todos os elementos exteriores se te revelem contrários à ação que desenvolves, é perfeitamente possível guardar a própria serenidade, desde que saibas entender pessoas e situações, deixando-as onde se coloquem e seguindo para frente com o trabalho que te compete. A paz em nós, repitamos, nasce da compreensão em serviço, e a compreensão em serviço é mantida pela tolerância para com os erros alheios e até pela autoaceitação dos nossos próprios erros, de modo a sabermos corrigi-los sem tumulto e perda de tempo. Em suma, enquanto não soubermos perdoar, não seremos livres para submeter-nos à prática do bem segundo as leis de Deus. Então, essa mensagem de Emmanuel, Paz em nós gostaríamos aqui de destacar alguns trechos e para fazermos a nossa reflexão, já que todos nós somos necessitados
de aprendizado e orientação da espiritualidade superior. Emmanuel começa o texto com a seguinte afirmação, fazendo uma associação de ideias muito importantes. Ele começa assim: a paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. E é preciso anotar que o dever cumprido é fruto da compreensão. Então, a paz, a serenidade, a tranquilidade da alma, da nossa mente, esse refrigério, essa leveza, esse bem-estar que muitas vezes nós desejamos e em alguns momentos a gente sente psicologicamente, no íntimo de nossas almas, mas que não dura muito tempo, né? Mas a paz em nós, Emmanuel, ele diz o seguinte, que ela não depende de circunstâncias externas. Então, para nós sentirmos esse bem-estar na nossa alma, na nossa mente, a sensação do corpo leve, ou seja, ela não depende de situações externas, ela não depende de objetos materiais, ela não depende da cidade, do endereço onde eu moro, ela não depende de salário, ela não depende de roupa, de beleza física, nada disso. A paz, ela é uma condição psicológica, espiritual, subjetiva, que não está vinculada a questões exteriores. E por que não está vinculada a questões exteriores? Porque Emmanuel ele vai dizer que a paz, ela tem a ver, essa tranquilidade, ela tem a ver com o dever cumprido, né? Ou seja, a nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. E ele diz que é preciso anotar que o dever cumprido é fruto da compreensão. Aí mais à frente, Emmanuel vai dizer que compreender significa, na essência, desculpar as pessoas. Então, a paz nas nossas almas, a paz nos nossos espíritos, esse refrigério, esse bem-estar, essa sensação de leveza que nós podemos sentir, que está ao nosso alcance, senão Emmanuel e os espíritos, eles não desperdiçariam textos e tempo de trabalho ocupando médiuns. Então, não é verdade que nós não temos condições de obter essa paz nesse nível, no nível que nós podemos obter, que a mensagem de Emmanuel nos traz, é possível sim obter. E ele diz o seguinte, que a paz em nós, ela, em última instância, ela está relacionada à condição de desculpar as pessoas. Então, quando nós adquirimos, exercitamos essa capacidade de desculpar as pessoas, e desculpar as pessoas, nós diariamente temos oportunidade para desculpar as pessoas. Seja porque o motorista me deixou num ponto muito além do sinal que eu tinha dado, seja porque o taxista ou motorista do Uber, né, não ligou o ar-condicionado que eu queria, ou porque a corrida deu um valor diferente, seja porque eu tive algum problema com o meu chefe ou com um subordinado no trabalho. São os problemas que muitos nós espíritas temos dentro do próprios centros espíritas, né? Enfim, não falta situações em que nós nos aborrecemos e que também nós provocamos aborrecimentos nos outros. Então, da mesma forma que nós aborrecemos os outros, também somos alvos de aborrecimento. E esses aborrecimentos, eles geram, obviamente, inquietação nas nossas almas, barulho
na nossa mente, né? Uma grande quantidade de fluxo de pensamento. Muitas vezes a gente fica repetidamente pensando no fato que gerou aborrecimento em nós ou que nós geramos no outro. E Emmanuel vai dizer que a paz significa nós desculparmos o outro. E mais lá na frente ele vai dizer também que a paz em nós significa desculpar a nós mesmos. Ou seja, não é possível ter paz de espírito, ter paz nas nossas almas, sem nós exercitarmos o perdão. E o que é o perdão? Como está lá no Evangelho, é não desejar mal ao outro, é não desejar se vingar, retalhar, revidar. Ou seja, quando alguém nos aborrece ou quando alguém, por algum motivo, trai a nossa confiança, a nossa lealdade, ou qualquer tipo de aborrecimento que nós tenhamos, desde os mais superficiais até os mais severos, os mais graves, principalmente aqueles que dizem respeito à parte da confiança, e está lá no Evangelho, não quer dizer que nós vamos devotar a mesma confiança na pessoa que antes. Perdoar não é você se colocar numa condição de fingimento, de hipocrisia, não é isso. É você não desejar mal ao outro, é você não desejar se vingar do outro, é você procurar, na medida do possível, proporcionar um crescimento também do outro, apesar de ele ter falhado para com você. É claro que muitas vezes, depois de um equívoco, de um erro, de uma falha muito grande, você ter desconfiança em relação àquela pessoa, ou aquela pessoa ter desconfiança em relação a você, se você foi o causador do sofrimento ou da perturbação. Isso é natural, isso também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é compreensível que você tenha reservas e que você, principalmente se essa pessoa é um adversário seu, é um opositor seu, porque nós temos adversários nas nossas vidas. Nós temos opositores nas nossas vidas, em todos os lugares onde nós estivermos, na família, no trabalho, no núcleo religioso, sempre teremos opositores e adversários. Isso faz parte ainda da nossa condição de espíritos, e isso também faz parte do nosso mundo de provas e expiações. Muitas vezes nós somos opositores e adversários de alguém, e muitas vezes alguém é opositor ou adversário nosso. Isso é algo que faz parte da vida. O que nós não podemos assumir a posição de inimigo, porque inimigo pressupõe a existência do sentimento de raiva, de ódio, e isso é anticristão. O adversário, o opositor, está no campo muito da ideia, das opiniões, ou de não concordar a maneira como você dirige um determinado trabalho. Então, isso é perfeitamente compreensível, né? Isso é perfeitamente algo que faz parte da vida coletiva e da vida em instituições, né? Inclusive instituições religiosas. Agora, a questão é nós mantermos a vigilância em relação ao sentimento de revide, de retaliação, de raiva, de ódio. Essa vigilância ela tem que ser constante. E para que nós mantenhamos a paz em nossos corações, em nossos espíritos, em nossas almas, nós precisamos desculpar, precisamos perdoar. Senão nós não conseguimos executar bem as nossas tarefas e cumprir os nossos deveres à frente de qualquer trabalho, porque estaremos mentalmente, espiritualmente presos, vinculados àquela situação de perturbação, ou que nós geramos em alguém, e aí nós temos que nos auto-perdoar, ou alguém que
fez algo que nos perturbou, e aí nós temos que perdoar o outro, né? Então, além de nós aprendermos a nos perdoar, temos também que aprender a perdoar o outro, para que nós possamos ter essa paz de espírito. Muitas vezes nós nos referimos à paz da seguinte forma: puxa vida, o mundo está tão conturbado, eu gostaria de paz. Quando é que será que nós vamos viver uma vida de paz, né? É tanta violência nas redes sociais, é tanta violência, tantos crimes. E mais uma vez, nós nos referimos à paz como algo que decorre de um ambiente externo, de um ambiente fora da minha consciência. Então, quando tudo tiver numa forma ideal, quando o mundo todo tiver numa forma ideal, sem fome, sem miséria, sem corrupção, né? Sem ideias, infelizmente, que acabam retornando, né? Sem ideias nazistas, fascistas, né? Que recentemente ganhou muito, né? Não só o mundo de uma forma geral, essas ideias elas acabam voltando, né? Um mundo de prova e expiação. Então as desigualdades sociais, quer dizer, quando tudo tiver resolvido, aí eu terei paz. Isso é um engano, porque nós sabemos que esses problemas, muitos serão superados, obviamente, no mundo de regeneração, mas alguns problemas ainda continuarão no próprio mundo de regeneração. Essa é a orientação que os espíritos nos dão no Evangelho segundo o Espiritismo, quando eles dizem que no mundo de regeneração ainda haverá o mal, só que o bem estará se sobrepondo ao mal, né? Então, mas ainda existirá um mal em algum grau, em alguma intensidade. Então, a paz de espírito, a paz em nós, e para que nós sejamos verdadeiramente espíritos livres, não depende se nós estaríamos, senão nós estaríamos presos, escravizados, e nós somos espíritos livres. Nós não é uma condição a paz de espírito a uma harmonia externa, uma harmonia no mundo. Ou seja, eu não preciso esperar que todos os homens se entendam, que todas as nações baixem as suas baionetas, que as pessoas deixem de cometer atos de agressividade verbal ou que venham a aderir a pensamentos e a ideologias de extermínio de pessoas. Enfim, eu não preciso ter um mundo perfeito para que eu tenha paz no íntimo da minha alma. Por quê? Porque se somos espíritos livres para evoluirmos, então a nossa condição de espíritos livres não determina que para que eu possa crescer intelectualmente e moralmente esteja condicionado a qualquer circunstância exterior a mim. Então, nós podemos e devemos construir essa paz nas nossas almas, nos nossos espíritos. E essa paz, como diz Emmanuel, ela está intimamente ligada à nossa capacidade, à nossa condição de perdoar aqueles que convivem conosco, os nossos parentes, marido, esposa, filho, sogra, chefe, o companheiro da casa espírita, todos. E mais uma vez falamos, desculpar, perdoar não é colocar no colo, não é dar beijo, não é um ato de superficialidade